Bom dia, Daphne. Você está bem? Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Bom dia, Genuíno. Estou bem, sim. E dizer ao José Stelmar que daqui a pouquinho tem David Bacelar para responder sobre o preço da gasolina. Muito bom. Genuíno, e o Lula conquistou o coração do Trump? Diga lá, como é que você viu essa situação? Eu queria iniciar com duas grandes comemorações. A primeira foram as ruas, no dia 21, abrindo a primavera. E a conjuntura mudou com o 21 de setembro. Segundo, o discurso do Lula. O Lula fez um discurso completo, um dos melhores discursos da sua trajetória política, bem elaborado, não deixou nenhum ponto de fora, foi firme, enfrentou o imperialismo na casa dele, na tribuna que ele manipula tão bem. Eu acho que são dois fatos importantes. Por outro lado, Léo, nós estamos vendo uma divisão da direita e da extrema-direita, nós estamos vendo a derrota da blindagem, da bandidagem, com aquela PEC imunda, aquela PEC que... Eu acompanhei a tramitação da mudança da Constituição de 88 e 2001, quando eu estava nos exercícios da liderança do PT. Então, dos 253 processos, só 2 foram aprovados pelo plenário. O caso do Ildebrando e o caso do Jabes, que era um deputado de Rondônia. E eu acho que a anistia subiu no telhado e nós temos que intensificar a campanha contra a anistia e essa meia-boca de passar a mão, de passar o lenço na cabeça dos golpistas, que é a tal dosimetria. Genuíno, aqui diz o Beto Silva, você falou das ruas, né? Volta ao Congresso, por favor. No dia das ruas, o Zé Dirceu entrou ao vivo aqui com a gente e anunciou a candidatura dele. Ele estava com Joaquim de Carvalho e falou que ele vai buscar essa reparação pelo eleitor de São Paulo. E aí surgiram vários apelos para que você também busque essa reparação. A gente já falou sobre isso, mas fica... Eu sei. Ô, Léo, eu estou buscando a reparação nas ruas. Fui na Paulista, fiquei a tarde inteira na Paulista, estou indo em plenárias, em reuniões muito interessantes. Então, eu já estou me reparando com a população brasileira nas ruas. E as ruas me empolgam, me apaixonam, me encantam. E eu estou muito convencido que o meu caminho é o das ruas. Ok, mas fica aí o pedido, o apelo está aí até o período final, então. Valeu, Genuíno. Obrigado, Daphne. Grande abraço, Léo. Obrigada, Léo. Bom, Genuíno, nessa tua primeira fala, você já tratou de tudo que eu acho que foi importante justamente que aconteceu essa semana, né? O Lula na ONU, o Lula dobrando ali o Trump e essa briga, né? E essa disputa, digamos assim, de Câmara, Senado, o que está para acontecer, né? Mas queria, então, pegar cada parte, né? Começando começando com as ruas, né? Que foi depois, cronologicamente, né? Começando com as ruas. Como é que você avaliou essas suas idas às ruas? Como é que você avalia o público? O que você teria para destacar? E, finalmente, porque surgiu essa discussão, é a discussão da agora, né? Era uma manifestação de esquerda ou não é uma manifestação de esquerda? Foi a esquerda que voltou para as ruas ou foi a sociedade civil, como disse a Paula Lavigne, que foi às ruas? Foi a esquerda que tomou a iniciativa de insistir indo para as ruas. Aqui em São Paulo teve 2 grandes manifestações antes da manifestação do dia 21. A esquerda foi protagonista. A esquerda articulou. Agora, é claro, não foi uma manifestação só da esquerda. A esquerda fez uma manifestação ampla, com várias lideranças de outros partidos que não são de esquerda, com a presença dos artistas. Essa história de descaracterizar. Veja bem, há um raciocínio que eu discordo. Quando não tem manifestação, a culpa é da esquerda. Quando a esquerda trabalha por uma grande manifestação, a culpa é a vitória da sociedade civil. Está errado essa visão. Foi uma iniciativa da esquerda, as bandeiras da esquerda, o atrevimento da extrema-direita, que não teve limite, foram com sede ao pote, né? E provocar a população com a PEC da bandidagem, misturando com a anistia, e esse processo já havia se desenvolvendo, Daphne, desde o IOF,
enfrentando os tarifaços, e o próprio governo saiu daquela postura defensiva para uma postura de enfrentamento. E o Lula começou a falar com as ruas, dando entrevistas, fazendo inserções nas redes sociais e na polarização. A própria comunicação do governo sofreu uma alteração, né? Com o lema, de vez de a união e reconstrução, foi o Brasil dos brasileiros, o governo do Brasil, o Brasil dos brasileiros. Portanto, eu acho que é tudo isso que está junto. É tudo isso que está junto. Essa história de a gente sempre buscar culpar a esquerda é um equívoco, não é um equívoco. Quer dizer, a esquerda tem um papel importante, trabalhou por isso, articulou. Essa manifestação ela foi antecedida por duas, como eu já falei, a do 7 de setembro e aquela manifestação quando aprovaram o IOF, né? Eu acho que é um processo. E o posicionamento do Lula, olha bem, essa conjuntura mostra o seguinte: quando a gente tem posição política, além de negociar e dialogar, enfrenta, polariza, a população responde. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma crise estrutural, uma crise sistêmica. Portanto, a soberania nacional, bandeira importante. Democracia, bandeira importante que está dependendo do julgamento do Supremo e está indo bem. E a pauta do povo, né? Tem que ter a pauta do povo que cola tudo isso na mobilização popular. Eu acho que a conjuntura mudou a partir do dia 21 de setembro. Agora, tudo isso junta com a política ampla, uma política de ruas, uma política que não se limita às negociações do Congresso Nacional. A própria esquerda no Congresso, particularmente o meu partido, tem que aprender com isso. Nós não podemos tomar decisões olhando pelo retrovisor do Congresso Nacional. Nós temos que olhar pelas lentes das ruas, do sentimento popular, e eu vivi isso na tarde do dia 21 de setembro. Vou trazer aqui 3 comentários do Superchat. O Hussein Brasil: cadê os debates na PUC, USP e outras faculdades? E ele provoca que o PT deve dar 30% das vagas da eleição para jovens, que foi uma coisa que me surpreendeu também. Muitos jovens nessas manifestações das capitais, né? Coisa que a gente não via. Muita gente, digamos assim, histórica, né? Mas muitos jovens também compareceram. Carlos Luna: Genuíno Mendonça Filho, relator da PEC da segurança, está atrasando essa PEC e, ao mesmo tempo, despachando críticas de segurança no programa político do seu partido. É preciso pautar esse debate. Olha, Daf, primeira coisa, para a gente viabilizar uma mudança significativa no Congresso, você tem que ter um sistema eleitoral de voto em lista, de voto no partido. Assim que você promove novas lideranças, como a juventude, como as mulheres, como o povo negro. Esse sistema eleitoral nosso é uninominal. E, sendo uninominal, mantém o status quo. Então, é um sistema oligárquico. Nós temos que entender isso aí. Segundo, eu acho que a participação do dia 21 de setembro foram de várias gerações. Isso é muito importante nesse processo. Eu acho que houve uma sacação política do sentimento popular. E a direita foi longe demais e provocou a opinião pública. Aliás, ela já tinha feito isso com aquele projeto sobre a questão do aborto, né? Tinha provocado isso sobre a questão da privatização das praias. E ela provocou agora com a PEC da bandidagem. Aliás, esse assunto, Davi, eu acompanhei muito quando estava na Câmara dos Deputados. Aliás, a emenda que mudou a Constituição de 88 foi uma emenda que o PT trabalhou numa negociação em 2001, quando a gente estava lá com a Luiz Mercadante liderando a bancada. Eu tinha exercido a liderança em 99 e trabalhamos por essa conceituação. A imunidade parlamentar é para quê? Para o deputado falar, para o deputado representar, para o deputado votar, para o deputado polarizar, para o deputado exercer o mandato. O mandato não é para praticar feminicídio, não é para praticar corrupção, não é para praticar assassinato, não é para praticar racismo, não é para pregar golpe de Estado. O mandato é para representar o eleitor naquilo que é a natureza legitimadora do mandato. Eu acho que
A Constituição de 88 olhou para a ditadura militar e agiu corretamente. A emenda constitucional olha para frente. Agora, é importante a gente deixar claro, o mandato parlamentar é fundamental para valorizar a representação do voto do eleitor e das propostas que o deputado defende na Câmara dos Deputados. Eu acho que nós temos que fazer uma revisão geral de todo esse sistema, porque a institucionalidade foi violentada pela criminalização da política, pelo surgimento das posições fascistas, pelo cancelamento, pelo processo de criminalização das pessoas, pelo vale-tudo. Eu acho que nós temos que recolocar a política no outro patamar. E eu acho que o discurso do Lula também é uma lição para isso. O discurso do Lula na ONU, ele botou a política no comando e abordou os desafios do futuro da humanidade. É isso que está sendo necessário. Eu acho que isso é uma lição. E a bancada do PT tem que aprender muito com isso, retomar o papel histórico do PT, das bandeiras históricas, da mobilização de rua, sair da acomodação do parlamento, ficar só com o negócio de emendas, ficar só negociando com esse centrão, inclusive cometendo ingenuidade, no mínimo. Né? Então, acho que são lições que a gente está tirando dessa conjuntura muito rica. Muito. Agora, isso não nasceu da noite para o dia, isso é um processo que vem evoluindo paulatinamente. A mobilização que a esquerda promove é diferente da direita, porque a direita quer manter o status quo, a esquerda quer mudar, a esquerda quer alterar para, no mínimo, ter um bom senso na abordagem dos temas políticos. Essa é a mudança que deu na conjuntura. É isso, né? Como você disse, né, a consequência da manifestação de domingo foi a rejeição da PEC da blindagem pelo Senado. E isso abriu uma crise ali entre Câmara e Senado, expôs o afastamento do Hugo Mota e o Davi Alcolumbre. Queria que você falasse um pouquinho dessa disputa, né? E também tem uma outra disputa, né, que é a disputa em torno da PEC que isenta o imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Você que viveu tanto tempo nesse ambiente, né, Genuíno, o que você destacaria aí dessa disputa? Olha, em primeiro lugar, essa disputa é real. Segundo, certos temas tem que haver uma negociação que envolva as lideranças das duas casas. Terceiro, o Davi Alcolumbre fez uma coisa que a gente fez várias vezes lá, participei de várias iniciativas. Você tem os líderes formais e você tem os líderes informais. Por exemplo, no caso do Senado, teve duas lideranças que tiveram um papel de destaque pela imprensa. O Renan Calheiros, muito experiente, e o Otto Alencar. Então, você tem lideranças informais que conhecem a casa, que polarizam. Você não pode governar a Câmara com esse presidencialismo do presidente da Câmara, do presidente do Senado. O Davi Alcolumbre agiu corretamente quando ele ouviu todas as correntes do Senado. E ele, ao ouvir essas correntes, olha, eu não vou entrar nessa arapuca. E, no meu modo de entender, certos temas, Davi, e eu vivi essa experiência lá, quando o tema vai para a casa revisora, saiu da Câmara, vai para o Senado, o importante é você, na negociação, colocar para os líderes a questão de como o Senado vai receber. É claro, a Câmara ficou numa situação vexaminosa, porque ela aprovou a PEC da bandidagem e o Senado transformou a vitória do Senado numa grande vitória política e se afirmou. Por outro lado, o presidente da Câmara é muito frágil, muito inexperiente, muito fraco politicamente. A Câmara é uma casa mais tensa, mais vibrante, que polariza mais. Eu vivi momentos que a presidência da Câmara dava as cartas em relação à presidência do Senado. Por exemplo, no impeachment, eu vivi isso. Quem dava as cartas era o Ibsen Pereira, presidente da Câmara, que era muito forte. No período do Fernando Henrique Cardoso, era o Luiz Eduardo Magalhães, que tinha uma influência muito grande. Já no Lula 1, era mais o Sarney com a experiência do Senado. Depois nós recuperamos com o Arlindo Quinaglia e com a experiência que foi desenvolvida
no período posterior com o João Paulo. Então, são momentos que... Porque a ideia de uma casa revisora, ela tem que ser bem precisada, no sentido de que a revisão é daquilo que a Câmara vota, porque aquele prato aberto é por onde as coisas entram, e o prato fechado é por onde se faz a revisão. Esse modelo precisa também de uma reforma, porque, ora, o projeto de lei nasce da Câmara ou do Senado. Veja bem, politicamente, o Renan agiu correto em tocar a questão da isenção do imposto de renda. Agora, se você tem uma lei que nasce do Senado, a Câmara vai ser revisora? Se ela nasce da Câmara, o Senado vai ser revisora? Essa bagunça institucional precisa ser reformulada, como eu falei aqui, do sistema eleitoral. Nós só vamos mudar a composição do parlamento quando a gente tiver eleições em lista, com base no programa e fidelidade partidária. Enquanto for voto uninominal, com emendas individuais, com emendas impositivas, com emendas PIX, aí nós temos uma oligarquização privatista, individualista da representação política e uma deformação, Daphne. Quando o eleitor vota para presidente, ele é igual no Brasil inteiro. Quando ele vota para deputado, ele não é igual no Brasil inteiro. Porque tem uma fórmula que vem da ditadura militar, e nós temos essa herança, aliás, tem várias heranças da ditadura, que diz o seguinte: nenhum Estado pode ter menos do que 8 e nenhum Estado pode ter mais do que 70. Isso gera uma desproporcionalidade na representação do povo. A Câmara é o povo, o Senado são os Estados. É isso que precisa ser mais definido claramente para evitar essa bagunça. No meu modo de entender, nós estamos vivendo uma espécie de congestão institucional com o parlamento. Isso se agrava, porque o parlamento quer esvaziar o presidencialismo, principalmente com a execução do orçamento, e aí vai aumentar essa crise, tá certo? No meu modo de entender, nós estamos vivendo um momento em que essa crise está se aguçando na relação Câmara e Senado, Senado e Câmara. Deixa eu agradecer aqui a nossa Socorro Gomes, que se tornou membro. Então, bem-vinda aqui, Socorro, ao status de membro do YouTube. Quem puder, faça como Socorro, torne-se membro aí do YouTube. Ou faça uma assinatura solidária em Brasil247.com/apoio. Você também pode doar por Pix, tá? pix@brasil247.com.br. Ricardo Garcês, genuíno, você sempre levantou a ideia da importância do povo nas ruas. Foram manifestações lindas, está aí o resultado. É isso, claro, né? Será que vai ter mais, genuíno? Vai. Ô, Davi, eu queria sugerir, é uma articulista que é entrevistada sempre pelo 247, a Maíra Goulart. Ela publica hoje um estudo sobre a execução do orçamento no caso brasileiro, comparando com outros países. É muito interessante o estudo que a Maíra Goulart, professora da Universidade Federal Fluminense, me parece que é assim, que ela publica hoje nas redes, publica hoje nos blogs, etc. Como ela é entrevistada sempre pelo 247, eu estou sugerindo que esse artigo dela é muito bem fundamentado, com dados, com números. Legal. Muito bom. Deixa eu ver se eu acho aqui, aí depois eu boto aqui para o pessoal ver, mas está lá, né? Está lá no nossos... Eu não li, não, mas eu vou procurar. O Genuíno, queria falar um pouco, você já anunciou, né, que não só a PEC da blindagem foi enterrada, mas a anistia também subiu no telhado, foi o que você falou, né? Então, sem futuro, né? Mas, e aí, né? Como é que fica a figura também do Bolsonaro, do filho do Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro já disse, o Eduardo Bolsonaro está falando demais, né? Quando teve aquele encontro de Trump com Lula lá na ONU, acho que o pessoal ficou sem dormir, né? Como é que você está avaliando essa gente? A família está dividida e a extrema-direita quer se distanciar da velha direita. E a velha direita quer limpar a imagem sem as extravagâncias da extrema-direita. Aquele projeto inicial deles, quando o governo estava na lona, sofreu uma derrota parcial. Não é que acabaram, não é que se acabou.
Eles continuam insistindo numa candidatura alternativa que una a direita e a extrema-direita para cumprir o programa radical deles, que é o programa de privatização, de teto de gastos, o programa de suspender os tetos constitucionais e de submissão ao imperialismo americano, né? Quer dizer, eu acho que a crise da candidatura do Tarcísio é real, tá certo? Aí começa a surgir novos nomes e a candidatura da família também está em crise. Eu acho que é a crise que está dividindo a direita e a extrema-direita. Também é a crise que está beneficiando o posicionamento correto do governo Lula, né? Eu defendo até que o Partido dos Trabalhadores faça um debate mais profundo de como se coesionar politicamente nessa conjuntura para evitar atitudes equivocadas, como aconteceu 2 vezes na Câmara, dos 12 deputados e dos 8. São as 2 votações. Teve os 12 e teve os 8 que votaram na história do voto secreto. Para que a bancada tem que estar unida, a bancada tem que polarizar, a bancada tem que resgatar o papel histórico da esquerda. E eu acho que é muito importante esse debate na viabilização de uma governabilidade. Eu acho que o Lula percebeu que a governabilidade que dá resultado é aquela que, além de dialogar e negociar, enfrenta, polariza, dialoga com as ruas e mistura a pauta do povo, como essa questão que ele está tocando aí, o fim da jornada 6x1, a questão da isenção do imposto de renda, com a questão da soberania, com a questão da democracia, são temas fundamentais para a gente ter um projeto de futuro. O Brasil carece de um projeto de futuro, para a gente caminhar no sentido de um futuro. Nós não podemos ter um projeto que se realiza na eleição ou numa manifestação. A eleição, as manifestações, são a cola de um projeto estratégico sobre o futuro do Brasil. Perfeito. Genuíno, a gente, claro, né, que isso também, essa questão que eu comentei da extrema-direita não dormir, porque eles estavam ali apostando todas as fichas na pressão que os Estados Unidos estavam fazendo aqui dentro do Brasil, com a Lei Magnitsky e tudo mais, né? Inclusive atingindo a família do Alexandre Moraes. Mas depois de Lula na ONU, daquele discurso maravilhoso, que depois eu quero voltar ao discurso, mas falando especificamente do que disse o Trump, né? Do encontro de Lula e Trump, do tal abraço, como disse Mauro Vitor, o Lula abraçou o capeta. Mas por que você acha que Trump agiu daquela maneira? Claro que o discurso de Lula foi impressionante. O que Trump tem a ganhar com esse aceno, com essa piscada aí para o Lula? Olha, em primeiro lugar, o imperialismo, que vive uma fase de decadência, ele se move a partir de interesses econômicos, financeiros e militares. O Trump é uma figura personalíssima, é uma figura que se autorreferencia, que se autoprojeta. Quando ele viu o discurso forte do Lula abordando os temas que envolvem a agenda para o futuro da humanidade, ele queria, vamos dizer assim, pontuar. E a maneira dele pontuar era abrir a possibilidade de conversar com Lula. Porque o Trump é um animal político fascista, mas ele não é burro. Ele quer sempre estar no centro dos acontecimentos, ele quer sempre estar por cima. Quando ele viu que o Lula estava por cima, ele disse, eu vou tirar uma casquinha aqui. E aí ele jogou essa de conversar. Eu acho que o Lula tem que aceitar a conversa, se preparar bem para ela, né? Não dá para a gente ser ingênuo no imperialismo. O imperialismo se move, repito, por interesses financeiros. A química é dinheiro, viu? A química do Trump é dinheiro, é dólar, é interesse em terras raras, é interesse em petróleo. Ele está vendo que esse tarifaço está prejudicando parte da classe dominante americana. Inclusive, ele está caindo nas pesquisas. Eu acho que ele se move nesse movimento. A política é encantadora porque, seja pela extrema-direita, seja pela esquerda, ela tem o acaso, ela tem a surpresa. Por isso que a gente tem que saber como atuar. Agora, é claro,
sempre vai aparecer aqueles que querem faturar com determinadas iniciativas políticas. O Lula, ele é uma síntese da fortuna e da virtude, como diz Maquiavel. Ele sabe aproveitar bem o momento. E ele aproveitou aquele grande discurso que polarizou a ONU em relação ao futuro da humanidade, as iniciativas que ele já tinha tomado antes. E eu acho que, nesse sentido, o fato do Trump abrir uma oportunidade de negociar foi uma derrota para a vassalagem da família Bolsonaro. Eles realmente não dormiram. Eles realmente estão sem discurso e estão se dividindo. Agora, você acha que o imperialismo, com os interesses que tem na América Latina, com os interesses estratégicos, financeiros e comerciais, vai se pautar só por um golpista, por 2 golpistas como assessores do Trump contra o Brasil? É muito aventureiros acreditar nisso. Eu acho que tem interesses maiores e eu acho que o Lula soube, vamos dizer assim, se colocar nesse cenário corretamente. Exatamente como você disse sobre o dinheiro, né, e o interesse de Trump. A gente tem essa matéria aqui, mudança de opinião de Trump sobre Lula foi graças a Joesley Batista, da JBS. Parece que houve um encontro ali também com o Trump, do Joesley Batista. E não falta é padrinho nessas horas, né? Exatamente. Muito bem, exatamente. Mas só para mostrar aqui a matéria. E o Genuíno, e me diga uma coisa, que aí ficou pautado aí um encontro entre Lula e Trump, que a gente não sabe bem como é que vai ser, quando vai ser, provavelmente vai ser online, ou por telefone, né? Como é que você acha que é esse encontro? Você acha que é armadilha? Muita gente falando, cuidado, porque o Trump joga armadilha. E o que você acha que pode ser discutido também nesse encontro? Todo cuidado é pouco. Mas tem 2 questões que não estão na mesa de negociação, como o Lula tem dito: a soberania nacional e a autonomia e independência do Poder Judiciário. Portanto, esses 2 temas não estão na mesa de negociação. O que vai estar na mesa, no meu modo de entender, é a questão do tarifaço, as relações bilaterais justas, corretas, a situação da relação do Brasil com os Estados Unidos. E, particularmente, no caso da agenda para evitar qualquer processo de instabilidade na América Latina. Portanto, eu acho que, tirando essas 2 coisas que não estão em negociação, você não vai fazer uma negociação com o Império que coloca a soberania, nem vai colocar a negociação sobre o Bolsonaro, sobre a anistia ou sobre o Supremo. Eu acho que o Lula tem experiência, ele já negociou muito na vida, como sindicalista e como presidente da República. Ele tem que participar, porque na medida em que ele disse que topava negociar e o Trump sugeriu, ele não pode recusar esse diálogo, ele tem que se preparar aí para esse diálogo. Eu acho correto ele levar o Alckmin para esse diálogo, porque o Alckmin tem conduzido as negociações na relação com os Estados Unidos e a gente tem que... E o Lula tem autoridade suficiente, se houver qualquer provocação, ele saberá como enfrentar. E fica mal para os Estados Unidos, está entendendo? O Trump é o espetáculo, o Trump quer cuidar autocentrado. E na hora em que ele percebe que não é a figura central, ele tenta tirar uma casquinha. Foi o que aconteceu na ONU, entendeu? Quer dizer, e a própria classe dominante americana tem interesses na relação com o Brasil, tem interesse na discussão de Big Tech, na discussão de compra de produtos brasileiros ou venda de produtos americanos. Eu acho que a questão não se reduz a apoiar ou não apoiar Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro foi aí o bode na sala, no meu modo de entender, por parte do imperialismo. O que eu acho que é fundamental é a questão dos BRICS, a Conferência de Xangai, que estabeleceu uma pauta para o mundo, e o Lula foi muito correto em discutir pontos dessa pauta. O que está em jogo, no meu modo de entender, é a crise que está acontecendo em Gaza. E veja bem, a própria repercussão da fala do presidente da autoridade palestina, o Trump é obrigado a dizer que a ocupar a Cisjordânia
por parte do governo genocida, não dá. Então, você tem que saber como aproveitar essas contradições. E eu acho que o Lula, como chefe de Estado, ele gosta da diplomacia presidencialista, ele sempre fez isso, ele se sente bem, ele se desenvolve, ele é criativo. Eu acho que ele, vamos dizer assim, vai sair bem desse processo. Agora, com o imperialismo, a gente não pode ser ingênuo, não pode ter ilusão, nem achar que eles são bonzinhos. Não pode. Imperialismo é imperialismo. É isso aí. Não dá para achar que o Trump ficou bonzinho, que está apaixonado pelo Lula. Não, ficou nada. Aliás, sobre o imperialismo, tem um filme histórico, A Sinfonia para um Golpe de Estado. Olha, vou procurar. Esse eu acho que eu não assisti, não. Não, é Orquestra para um Golpe de Estado, é isso aí. Orquestra para um Golpe de Estado. A Ana Lígia presenteou aqui com uma assinatura do 247, então tem essa possibilidade também, gente. Quem quiser presentear os companheiros aqui com uma assinatura, ajuda bastante a gente. Obrigada, Ana Lígia. E queria falar ainda, né, sobre essa passagem vitoriosa do Lula lá pela ONU. Ele teve, inclusive, um encontro com o Zelensky. O Zelensky disse que o presidente Lula vai ajudar a paz, enfim, estabelecer a paz ali. Como é que você viu também? Porque eu estou falando isso porque alguém disse assim que o Trump quer o prêmio Nobel da Paz, mas eu acho que quem está merecendo aí agora é o Lula, né? Como é que você vê esse eu acho que protagonismo? O Lula é candidatíssimo, porque o papel que ele está tendo E olha bem, o Lula enfrentou uma saraivada de crítica quando ele qualificou corretamente o governo de Netanyahu como governo genocida. E agora é um organismo da ONU que atesta que há genocídio contra os palestinos. O Lula sempre defendeu que a solução para a guerra da OTAN na Ucrânia é a negociação. Militarmente, a guerra está ganha pela Rússia, militarmente. O que está se discutindo agora é os termos de uma negociação política. E eu acho que falar da negociação política nesse momento, considerando que o grande trunfo a Rússia já conquistou, que é a sua afirmação como espaço geopolítico naquela região, que a OTAN queria sufocá-la através da Ucrânia, eu acho que está correta a posição do Lula. Eu acho que o Lula se dá bem nesse protagonismo. Aliás, nós estamos vivendo uma crise por falta de mais estadistas no mundo. Não é por acaso que o Lula, brilhantemente, homenageou o Papa Francisco e o Pepe Mujica, né? E quando a gente fala as grandes figuras estão no lado do sul global. Xi Jinping, Putin, Modi da Índia, Lula, quer dizer, algumas autoridades que se reuniram na Frente pela Democracia, quer dizer, o primeiro-ministro da Espanha, Gustavo Petro, o presidente do Uruguai, Boric, eu acho que são iniciativas muito interessantes. A própria iniciativa do Lula, que antecedeu o discurso, em relação à articulação em defesa da aprovação do Estado da Palestina. Eu acho que são iniciativas que projetam o Lula como um estadista de dimensão global, dimensão internacional. Eu acho que o Lula deveria investir mais de como capitalizar isso pela integração latino-americana. Eu acho que foi correto ele citar Cuba, foi correto ele citar Venezuela, porque a integração latino-americana é um elemento importante para uma política externa brasileira de juntar a democracia com a soberania e com uma política de defesa nacional. Eu acho que é importante isso aí nesse mundo conturbado, imprevisível. Sim. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai ter a Márcia Carmo, vamos falar dos discursos dos latino-americanos, mas me causou assim, uma surpresa não, mas me causou impacto. Eu achei muito legal o discurso, a fala do presidente Petro, né? Não sei se você viu. É muito bonita a fala dele. Uma grande fala, uma grande liderança, foi um discurso muito forte, do meu modo de entender. Aliás, os três discursos que me marcaram muito foi
pelo lado positivo do Lula, Petro e o da Autoridade Palestina. E, no oposto, aquele discurso do Trump é um discurso centrado nele, medíocre, criticar a ONU, a escada rolante. Quer dizer, os Estados Unidos já teve estadista de maior projeção mundial, né, Daphne? De fato, ele não disse nada de interessante ali, falou um monte de mentira. A única coisa que a gente tira de interessante foi a tal da química. Claro, o fato que apareceu no discurso dele foi a tal química. A química é movida por dólar, a química é movida por dinheiro, a química é movida pelos interesses financeiros, comerciais. Essa é a química do Trump. A cabeça dele só tem cifrão, só tem dólar. Mas o engraçado, né? Porque você fala assim, a química foi movida por tudo isso, claro que foi, você está aqui fazendo análise séria, mas a quantidade de memes sobre a paçoquinha na internet, não sei se você viu, Genuíno, porque tem uma hora que filmam o Lula compartilhando ali um lanche que ele estava fazendo quando ele estava sentado com outros colegas internacionais que estavam atrás. E aí o pessoal disse que era a paçoquinha, né? Claro que o brasileiro sempre arruma um jeito com bom humor e criatividade para falar de política também. O brasileiro é criativo, faz da alegria a política. Isso é muito bonito, isso é muito interessante. Isso. A Renata Ferraz disse assim, Genuíno, o filme é trilha sonora para um golpe de Estado. É isso mesmo, é trilha sonora para um golpe de Estado. Aliás, tem muitas cenas do filme, Daphne, que é sobre a ONU, o discurso do Fidel, discurso do Khrushchev, o discurso dos Estados Unidos quando manda assassinar Patrícia Lumumba, é isso, trilha sonora para um golpe de Estado. Gente, pelo amor de Deus, onde é que está esse filme? Eu quero ver. Tá no YouTube? Será que já está aberto? Você vai adorar emocionadamente, porque é muito bonito. Porque as cenas é dos anos 60 e o relato é com a realidade de hoje. Muito bom, que eu vou ver com certeza esse final de semana. La maioria global disse assim, Petro age, Lula fala, Nazi Israel aplaude, disse ele. Quero falar ainda da situação da Palestina nesse contexto de ONU, né? A Hilkia, tive a honra de encontrar e tirar uma foto com o grande Genuíno no dia 21 de setembro, orgulho desse grande brasileiro. E a Lia Oliveira, nossa amiga querida, se o encontro for presencial e nos Estados Unidos não é perigoso, o Genuíno falou um pouco dessa armadilha, né? Mas se for presencial é mais perigoso ainda, eu acho. Ele vai ser antecipado por encontros virtuais, vai estar bem preparado, vai ter negociação preparatória. Acho que ele tem que confiar muito na capacidade do presidente do Brasil, com o Pedro Lula. Antes da gente falar sobre a Palestina, Genuíno, mas só para perguntar, porque uma das coisas que pode ser discutida aí entre Trump e Lula é justamente a questão das terras raras, né? Os minerais raros. Você acha que isso é uma coisa para a gente ficar preocupado? Os Estados Unidos querer o Brasil tem que colocar... O Brasil tem que colocar a agenda da soberania, que está se materializando em várias questões. Terras raras, minérios importantes, a questão do petróleo, no caso da margem equatorial, a questão da Amazônia, inclusive com a realização da COP30 em Belém. Por isso que eu acho que essas questões a gente tem que ter uma posição muito clara em defesa de uma pauta soberana do Brasil. No meu modo de entender, a partir da crise de 2008, o imperialismo americano, para sair da crise, fez várias mudanças na geopolítica, inclusive em relação à América Latina, em relação ao Brasil. Isso está por trás do golpe de 2016. Eu acho que o Brasil tem que colocar nesta questão o ponto de partida é a defesa dos interesses brasileiros, seja na relação com os Estados Unidos, seja na relação com os BRICS. E eu acho que tem que ser muito claro nesse sentido aí. Por exemplo, eu acho que o Brasil tem que ter uma política de Estado em relação à mineração, em relação às terras raras, em relação aos minérios críticos. Tem que ter uma posição clara sobre isso, no meu modo de entender. Eu acho que foi um equívoco
quando se mudou o estatuto legal da questão do pré-sal, que era de partilha para a concessão, entendeu? Eu acho que são questões que o Brasil tem que voltar a discutir e revisar algumas coisas produto do golpe. Por exemplo, a base de Alcântara. Quer dizer, nós temos que botar na pauta a necessidade de rever o acordo com os Estados Unidos. A base que opera o satélite geoestacionário foi uma empresa americana que ganhou a concessão, que é um absurdo. Então, esses temas da soberania, eles necessitam de um programa mais concreto. Os próprios financiamentos do BNDES para os setores econômicos afetados pelo tarifaço, eu acho que a gente tem que ter um projeto mais articulado com começo, meio e fim, inclusive para essa questão da indústria farmacêutica, para a questão das patentes, tudo. Eu acho que nós temos que enriquecer a pauta do debate da soberania nacional. Como eu acho que tem que ampliar a pauta da democracia, que não se reduz apenas a julgar. Tem que mudar o estatuto constitucional e legal sobre o papel das Forças Armadas. Por exemplo, segurança pública, que a gente estava conversando. Nós temos que sair com aprovar a PEC, mas criar o Ministério da Segurança Pública, que há uma orientação verticalizada do governo federal para fazer as parcerias com os governos estaduais e com as polícias das cidades, das guardas municipais, né? Ô, Genuíno, a gente já está aqui com a Márcia, mas eu queria fazer um último questionamento. A gente está aqui na expectativa para o discurso do Netanyahu lá na ONU, né? Netanyahu que está isolado, porque está sendo, claro, acusado de crime de guerra e genocídio, mas qual é a expectativa aí para esse discurso dele e como é que você acha que está essa situação dos palestinos? Ele está isolado, o governo dele está sofrendo uma crise de legitimidade do mundo, e eu acho que o correto é que o plenário da ONU se retire na hora que ele for defender o genocídio, que ele for defender o massacre na faixa de Gaza, o massacre da Cisjordânia. O que está acontecendo na faixa de Gaza, e o Lula qualificou muito bem, é a ordem ocidental imperialista que está debaixo daqueles escombros. É o futuro da humanidade que está sendo escrito com fome, com sangue, com morte. E eu acho que quando ele for defender isso, eu acho que o plenário deveria ou dar as costas ou se retirar do plenário da ONU. Eu acho que era uma resposta à altura diante do genocídio praticado pelo governo de Israel. Muito bem, obrigada, Genuíno. Boa sexta para você, boa continuação aí da luta. Muito obrigado, Davi. Eu tenho várias atividades de debate, de reuniões, de plenárias nesta semana que vai dar continuidade ao processo de conversa e de diálogo em torno da nova conjuntura política que começou no dia 21 de setembro. Um grande abraço para você e para os nossos internautas. Obrigada, beijão. Muito bem, gente. Lá, maioria global, 300 mil palestinos assassinados, sanções, nada ainda.